Bom, continuando. Então, calma aí, deixa eu me achar onde eu estava. Acho que é aqui, né? Não. Perdida. Aqui. Então, a gente parou aqui. Então, a história é dividida em 3 partes. 2, a história real. Uma, né, com os deuses, né? História mitológica. Aqui é o Camões. Então, a viagem do Vasco da Camões, ó, esse aqui é o Vasco da Gama. A viagem do Vasco da Gama é contada do meio para o fim, ou seja, o início das navegações, a partir da travessia do Equador, são narradas pelo próprio capitão para a rede Melinde, durante as pausas da viagem. O que aconteceu durante a viagem com o Vasco da Gama conta a história de Portugal. Peraí. Aqui. Conta a história pelo próprio capitão para Rei Melinde durante as pausas da viagem. O que aconteceu durante a viagem com o Vasco da Gama conta a história de Portugal em uma ordem cronológica, desde Viriato até o rei Dom Manuel, englobando todos os reis e todas as batalhas que foram mais relevantes. Então, ele pega as partes mais importantes e vai colocando. São muitas partes importantes, né? Porque a obra é gigantesca. Então, aqui eu coloquei as estrofes, tá? Mais relevantes, né? Então, aqui só botei 2. E nós temos o epílogo. O epílogo é o encerramento do poema. Então, o epílogo é composto por lamentações e críticas. Então, assim, ele estava tendo a visão dos reis, né? Ele colocou toda a história pela visão dos reis. E no final, ele parece que ele analisou tudo e ele se lamentou por algumas situações, né? Então ele encerra o poema se lamentando, porque ele queria muito que o povo fosse exaltado, o que não aconteceu da forma que ele queria, né? Da forma que ele esperava que fosse acontecer. E por lamentações e críticas do poeta, suas exortações ao rei Dom Sebastião e aos vaticínios sobre as futuras glórias portuguesas. No início do poema havia um tom de euforia, mas o tom passou a ser de crítica aos acontecimentos que foram esquecidos, como os valores nacionais. Então, no começo, ele achou assim que eles estavam exaltando o povo, eles estavam defendendo a nacionalidade, defendendo a sua pátria. E depois ele enxergou que não era aquilo. Então, ele começou a fazer uma crítica, ele começou a se lamentar, porque eles não estavam defendendo os valores nacionais. Camões também escreve contra os que o repreenderam durante os seus últimos dias de vida. O poeta pede às musas que calem a voz de sua lira, pois se encontra desiludido com uma pátria que já não merece ter suas glórias louvadas. Então ele pede às deusas, né? Aqui ele colocou no figura mitológica, né? Que ele colocou também em sua obra. Então ele pede para que o calem, que ele não quer mais se meter nisso, ele não quer mais falar, porque ele ficou extremamente chateado com o que aconteceu, com o que ele viu. A epopeia termina com o encontro dos viajantes e as musas na Ilha dos Amores. Então, os principais episódios da obra são Inês de Castro, canto 3, Velho de Restelo, né? Canto 4, Gigante Adamastor, canto 5, e Ilha dos Amores. Então, esses são os principais, tá?
Eu não tinha como colocar, tipo, muita coisa aqui, porque a obra é muito gigante. Então, eu tô fazendo um resumo do resumo do resumo, tá? Só para vocês entenderem a proposta da obra, tá? O intuito da obra. Então, aqui eu botei um texto, tá? Do epílogo, tá? Então, ó, não mais musa, não mais a lira que tenho, destemperada e a voz enlouquecida, e não do canto, mas de ver que venho. Cantar a gente surda e endurecida, o favor com que mais se acende o engenho. Não no dá a pátria, não, que está metida, no gosto da cobiça e na rudeza. Durma austera, apagava e viu tristeza. Então, ele tá, assim, muito, muito chateado, muito triste, porque não era aquilo que ele esperava. Esse é o último. Então, há dois tipos de narradores. O eu épico, que é o Camões, que ele fala através dele. Então, ele tá narrando a história, mas ele também entra na história. Então, ele fala também. E o Vasco da Gama, que conta toda a história de Portugal. Então, ele coloca como se fosse a visão dele, do próprio Camões, tá? E coloca a visão do Vasco da Gama, né? Dos reis e tudo mais. A epopeia de Camões foi um marco para a literatura portuguesa, principalmente em meio à poesia épica. Sendo assim, o seu clássico tem como principal intuito exaltar a nação portuguesa, ao mesmo tempo em que dá destaque para a história do próprio país e de todo o seu povo e seu império como um todo. Então, o intuito dele foi como eu falei antes, exaltar o povo, exaltar a sua pátria, a nacionalidade, a história do povo. Mas, assim, depois, no final, ele não foi isso, né? Além disso, a língua portuguesa também foi muito requintada nessa época, já que foi utilizada de forma rica e extremamente expressiva por parte de Camões. É uma linguagem muito difícil, tá? Os Lusíadas é um livro bem difícil de ler. É uma linguagem bem rebuscada, porque naquela época ele precisava se expressar muito pelas palavras, então ele tinha que ter um vocabulário muito rico, tá? Para expressar exatamente o acontecimento, exatamente o sentimento, tanto dele quanto da história. As características presentes na época do Renascimento, né, que aí foi com a ideia do classicismo, depois do humanismo. O humanismo veio, né, estava transformando toda a ideia, né, tirando o teocentrismo, chegando com o antropocentrismo, e aí o classicismo foi na ideia do humanismo e continuou por aí. Então, presente na época do Renascimento, o poema baseado no espírito dessa época, extremamente antropocêntrico, ou seja, o homem como razão, o homem como centro. Ele era predominado por uma razão bem simplista, o sentimento de heroísmo e o nacionalismo que se instaurou em cada cidadão português, principalmente por conta das conquistas que dominaram o país. Então, assim, ele tinha orgulho, né? Orgulho, de certa forma, então ele exaltou isso na obra, né? Mesmo que depois ele tenha visto que não era nada muito daquilo, né? Assim, tantas características nacionalistas como também ideais de caráter imperialista se misturam na criação do Renascimento. Além de uma linguagem mais conservadora na escrita, dos poemas e um espírito mais crítico, que tenta deixar esse orgulho tão grande nacionalista um pouco de lado. O próprio poema consegue expressar bem essa explicação. Por isso, Camões define a pátria portuguesa como metida no gosto da cobiça. Então, ele
ele fecha a sua obra com essa frase, metida no gosto da cobiça. Então, ele no início, ele tinha uma visão mais, né, mais de amor à sua pátria, e depois ele enxergou que não era tanto, eles não defendiam tanto a pátria, eles tinham mais aquela questão do ego, né, da cobiça, do ganhar. Então ele começa defendendo, termina criticando, né? Basicamente foi isso. Bom, o que a gente precisa saber sobre a poesia épica, né? São os pontos mais importantes. É isso. Então, a poesia épica foi também conhecida como poesia camoniana, tá? E ela tem essa diferença, né? Da lírica para a épica, que o classicismo, ele, como eu falei na primeira aula, ele foi dividido nessas duas partes, né? Lírica e épica. Então, bom, tem um livro, tá? Eu coloquei no arquivo PDF a página para vocês estudarem, deem uma lida no livro também. O livro tem algumas partes bem legais que destacam da obra, tá? E façam os exercícios e vamos treinar, tá bom? Beijos, fiquem bem, se cuidem e até logo. Beijo.